Alunos OA, vocês estão bom? Vamos para mais uma videoaula prática, dessa vez sobre a Anélida. Então, nessa videoprática nós vamos olhar a anatomia de uma minhoca. A minhoca é um animal no filo Anélida, que significa pequenos anéis. E esses pequenos anéis, se você pensar no anel um objeto circular, são esses segmentos que você encontra no corpo do animal. Essa é a primeira vez, o primeiro animal que apresenta corpo segmentado. Esses anéis ou segmentos repetições de parte do corpo que são chamados de metâmeros, e essa repetição de parte do corpo é chamada de metameria ou metamerismo. Então nós vamos ver nos anerídeos e em vários outros animais essa metameria. Então, externamente é um animal bastante simples. Parece um tubo, Tem uma região anterior, que é a boca, e uma região posterior com o ânus. Então é um sistema digestivo completo. Então a coisa mais legal que você vai ver aqui numa minhoca é essa estrutura pálida e mais alta, perto aqui da região anterior do corpo, que é chamada de clitelo. O clitelo tem a ver com o nome da classe, que é a classe clitelata. Então o clitelo é uma estrutura que está relacionado com reprodução e é responsável por criar um casulo, uma cápsula, no qual os ovos são depositados e ocorre a fertilização, a fecundação dentro desse casulo. E esse casulo vai deslizando para a região anterior e é depositado no solo, de onde os filhotinhos da minhoca vão nascer. Então esse é o clitelo. Outras coisas que você pode ver, que é bastante legal, é a mudança de coloração do ventre para o dorso, que também muda a textura. Rolando aqui o meu dedo na superfície do animal, dá para sentir que é meio rugoso, porque existem setas ou cerdas que saem da superfície principalmente da pele ventral desse animal, e essas cerdas são utilizadas para ajudar o animal a se prender no solo enquanto ele vai se movendo para frente. Então tem cerdas. Outra coisa interessante de você olhar, pode ser meio difícil de ver aqui no vídeo, mas vindo na região dorsal, existe uma região que é um pouquinho mais escura, que vai seguindo pelo corpo inteiro do animal, que é o que é chamado de vaso sanguíneo dorsal, que dá para ver assim por fora mesmo, como se fosse uma linha escura acima do intestino, que segue por todo o dorso do animal, certo? Então isso é legal também de ver para definir o que é o lado dorsal e o lado ventral. Então é isso que dá para ver por fora. Vamos ver o que tem por dentro. Certo, então aqui a dissecção já foi feita, e o que a gente está vendo é a anatomia interna de uma minhoca. Vamos começar olhando pelo sistema digestivo. Então, só para você se orientar, essa aqui é a região anterior e lá é a região posterior, região oposta. A maioria das coisas acontecem aqui nessa região anterior, anteriormente ao clitelo. Então nós vamos focar nessa região. O resto é basicamente repetições, Então aqui é a boca, na ponta da região anterior, que vai dar numa faringe bem curta, essa região mais pálida aqui. A faringe então se abre no esôfago, que é difícil de ver porque ele fica embaixo de todas essas estruturas aqui, que fica aqui em cima. Depois a gente volta aqui, mas embaixo disso está o esôfago, a próxima parte do tubo digestivo, e o esôfago abre nessa saco de parede mais fina, que é chamado de papo. Então, o papo ele serve como um estômago de reserva, Ele reserva nutrientes, reserva o alimento antes de acontecer a digestão, amolece ele. Aí depois passa para a digestão mecânica, que acontece nessa estrutura aqui, esse saco grosso e rígido, meio pálido,
que é a moela. Então a moela tem uma parede musculosa bastante grossa que é responsável pela digestão mecânica, então quebrar fisicamente o alimento que está lá dentro. Então depois disso a gente consegue ver, depois da moela, a gente vê um tubo bem longo que é o intestino, né? O intestino vai para todo o corpo até o final, até lá no ânus, que está no último segmento do corpo, né? No pigídeo. Então, na parede do intestino está aberta e aí dá para você ver que lá dentro tá cheio de terra, né? Porque é terra que ela come, né? Então a minhoca ela ingere terra e extrai os nutrientes dessa terra, né? Então, comedor de depósito. Então, principalmente matéria vegetal, né? Misturada ali na terra. Então isso é basicamente o sistema digestivo. Voltando aqui na frente, a gente consegue ver essas estruturas grandes, meio carnosas, né, amarelas, que estão dos dois lados do tubo digestivo. Isso são os órgãos reprodutivos, né, os órgãos reprodutivos masculinos, que são os vesículas seminais. E é basicamente onde o espermatozoide é produzido, como se fosse o testículo. E se você olhar um pouquinho abaixo, tem uma bolinha bem pequena, clarinha, e uma outra bem pequena aqui, ó, tá vendo? Esses são os órgãos reprodutivos femininos, que são os receptáculos seminais, que é onde o esperma vai ficar armazenado para poder fazer a reprodução depois, porque você tem que lembrar que esse animal é hermafrodita. Então eles copulam, né, com outra hermafrodita, então precisa ter os órgãos masculinos e femininos no mesmo animal, né? Então aqui dá para ver a espermateca, né, e a vesícula seminal. Eu vou espalhar um pouco dessas estruturas para cá, para a gente poder ver o que tem embaixo. Você vai ver que tem uma estrutura escura, né, uma massa escura nessa região, e na verdade são vários anéisinhos. Ó, vou afastar aqui um pouquinho para ver se dá para enxergar. Tem um anel aqui, outro anel aqui, outro anel aqui. Cada segmento você vai encontrar um anel escuro desse, que são os arcos aórticos, que esses primeiros, né, que aparecem aqui no início, vão funcionar como coração. Uma outra estrutura que dá para ver quando você antes de fazer a dissecção, que dá para ver, que é o vaso dorsal, né? O vaso sanguíneo dorsal. Então aqui dá para ver um pedacinho dele nessa região, e ele continua ao longo do corpo todo, mas aqui ficou destruído porque a gente cortou, né? A gente cortou o animal pela região dorsal, então não dá para ver aqui. Tem um vaso igual embaixo, né, que é o vaso sanguíneo ventral. Então os arcos aórticos, esses anéis, né, ligam os vasos dorsal e ventral e permitem com que o sangue circule de trás para frente. Então esse seria o coração, certo? Então essas são as estruturas principais que dá para a gente ver aqui na minhoca. Se ficaram com alguma dúvida, assistam o vídeo de novo. Se quiserem saber mais sobre a anatomia das minhocas, assistam a gravação da videoaula, né, da videoconferência. E não se esqueçam de fazer o exercício sobre minhocas que tem no estudo dirigido. Bons estudos para vocês e até mais!